Começar com o planejamento de pesquisa em ambiente virtual. A gente colocou um subtítulo de noções básicas, porque realmente são instruções, são os elementos que compõem, né, o conteúdo dessa capacitação. Ela é bem inicial mesmo, tanto que a gente pode explorar em muito mais horas. No início desse nosso programa de desenvolvimento de competência em ambiente virtual, tanto que a sigla, né, é PDSAV, ele durava, o que a gente vai fazer hoje em 2 horas, durava 6 horas. Então, era 3 horas de planejamento e mais 3 horas de Google Scholar. Então, a gente enxugou isso para passar isso numa live, porque é impossível ficar tanto tempo, né? A gente vai tentar mediar com vocês. É algo que é simples, não é complicado. A gente tem uma proposta para apresentar a vocês, e é uma proposta nossa diante do que a gente vive em auxiliar o pesquisador na busca por documentos. Então, a gente vai começar aqui com essa fábula da Alice. E o que a gente percebe é que muitas vezes o pesquisador chega desta maneira, seja ele em nível de graduação e de pós-graduação e até da docência. Isso é comum, não é algo específico de um segmento, não é? De servidor público que está, né, usuários em geral, que está nessa investida, nesse propósito de busca por publicação. Né, com essa explosão bibliográfica que hoje nós vivemos, a internet nos possibilitando a nos conectar com o mundo, com publicações nacionais, estrangeiras, em todos os idiomas. Então, é um mundo vasto. E aí, assim, é um paradoxo, né? Antes, a dificuldade de encontrar documento, não tinha esses recursos que nos possibilitavam localizar a informação com tanta facilidade, e hoje muitos recursos que nos proporcionam a localização de documentos pertinentes e que atendem à nossa temática, só que numa explosão bibliográfica. E ambas as situações são desfavoráveis. Tanto aqui, às vezes você não encontrava nada por impossibilidade, e agora você se vê nessa mesma posição, porque se você não souber conversar com o sistema de recuperação da informação, você ou obtém milhares de documentos, impossibilitando uma seleção, ou você encontra nada. Então, a gente vê essas duas situações que são iguais, porque você se vê sem possibilidade de se valer daquela bibliografia, né, daquele resultado para produzir ciência. E aí a gente lembra muito dessa situação em que a Alice estava, e muitas vezes o pesquisador se encontra. Então, a gente vai simular aqui para vocês, e vocês verão como que a gente vai tentar mediar esse percurso mesmo do não saber aonde ir. Então, é como se o pesquisador fosse aí encarnado na personagem, Alice, chegasse para o sistema de recuperação da informação, que é o gato, e aí ela pergunta, né, como todos nós perguntamos para o sistema, lá na caixinha de busca, se ele pode nos ajudar. Você pode me ajudar? E aí o sistema, sim, pois não, eu tenho milhares de documentos aqui, ó, posso te dar qualquer um, né? Tenho muitos documentos. Mas eu preciso, né? Aí Alice, o pesquisador, falou, mas onde vai essa estrada? Essa caixinha de busca me leva onde? Né? Aonde eu vou com essa caixinha de busca? E aí o SR te pergunta para onde você quer ir? E o pesquisador falou, não sei, eu estou meio perdido, eu estou meio perdida, não sei exatamente o que eu quero. Então, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E aí você digita qualquer coisa lá na caixinha e vem milhares de documentos. Qualquer coisa na caixinha e vem nada. Né? E bate aquele desespero. E então nós vamos tentar resolver esse problema. Desculpa, gente, eu quero me pedir desculpa, que às vezes, enquanto eu vou tossir, eu estou com um processo alérgico instalado, uma faringite, então eu peço perdão a vocês
se eu vou tossir alguns momentos e beber um pouquinho de água, tá? Então, são 3 grandes dilemas que emanam, que emergem, né, desse momento de pesquisa, e nós estamos nesse labirinto aí, que é o Sistema de Recuperação da Informação, o SRI. E nós precisamos responder essas perguntas. E nesse nosso curso, vamos tentar responder essas perguntas. Onde pesquisar? Então, qual é a ferramenta? Qual é a melhor ferramenta? Obviamente, aí a gente está tratando desse universo acadêmico, né? Onde? Qual é o recurso, Ana e Cláudio, que nós vamos utilizar? Como eu vou pesquisar? Tem recurso que eu posso utilizar para otimizar, para fugir dessa questão do muito, dos milhares e do nada? E como eu vou me expressar? Obviamente, nós estamos aqui num processo de comunicação com o SRI. E como eu me expresso diante disso aqui? Meu diálogo, como é que eu vou com o meu interlocutor, ele vai me entender? Então, a gente vai tentar responder essas perguntas. Para tanto, nós lá da biblioteca, especificamente da seção de periódicos, com atribuições para o desenvolvimento de competências informacionais em ambiente virtual, a gente criou um protocolo, um instrumento que a nossa intenção é otimizar, fazer um roteiro de bordo. Na realidade, ele é um roteiro de bordo. A importância é registrar, fazer elementos que antecedem essa busca lá no SRI. Ela precisa anteceder. Nós entendemos que nenhum pesquisador, a partir desses conhecimentos, pode ir diante de um SRI, sendo assim, ficando à mercê de qualquer caminho. Então, a ideia é tornar esse pesquisador sujeito da sua pesquisa. Então, ele vai registrar, então ele vai ter uma elaboração que antecede a essa busca, para que quando ele estiver lá, ele vai ter consciência, então, quanto sujeito dessa sua pesquisa, ele vai ter consciência de que o retorno, se ele é relevante, se ele atende, se não atende, se ele precisa retomar as suas estratégias de busca numa reelaboração. Então, tudo isso é importante. Então, nós formulamos 7 rubricas, para que essas rubricas possam ser devidamente preenchidas, analisadas, e também com possibilidade de descrição lá na metodologia, quando elaborar o seu trabalho, né? Seja ele em nível de TCC, dissertação, tese, até mesmo a partir agora, a gente entende, né, que seria possível, até com uma apresentação de um trabalho de disciplina comum aí na grade curricular do curso. Então, é interessante, então a gente pensa que esse protocolo, esse instrumento, pode auxiliar em muito nessas 7 rubricas. Quais são? Nós vamos mostrar para vocês, para que você deixe de ser a encarnação da Alice, né? Para que você possa ter algo planejado e saber onde, né, qual o caminho que você vai trilhar. Então, quais são as rubricas? Essa primeira rubrica, que é tema e a necessidade de busca. Então, ele, assim, bem autoexplicativo, dá para entender bem quando você for trabalhar nele. Então, seria isso. Primeira rubrica, tema e a necessidade de busca. É que você vai definir em uma frase o que você está pensando, bem como o foco de seu estudo, certo? Então, e o problema da pesquisa da questão norteadora. Para você preencher isso, e também com a necessidade da segunda rubrica, que é o título da pesquisa, então você vai limitar o seu problema ou a questão norteadora da pesquisa em um título, mesmo que seja provisoriamente. Mas para você fazer isso, tem uma etapa, que eu estava te falando há pouco, que antecede essas 2 rubricas. Quais são? E aí eu vou passar para você agora. Seria o que a gente chama de cone invertido.
Você precisa definir, para preencher aquelas 2 rubricas, né, que é a temática da sua pesquisa, a questão norteadora, e para você elaborar um título, mesmo que ele seja provisório, você precisa ter essas questões, algumas perguntas a serem respondidas, para que você possa ter essas 2 rubricas elaboradas. Então, o que consiste isso, Ana, no cone invertido? São algumas questões simples de você responder, necessárias, né? Vamos lá. Então, você precisa definir um tema. Então, a gente pegou um tema de vocês para que a gente possa se aproximar mais de vocês e trazê-los também dentro da temática, né, de um tema comum a vocês, com as técnicas, né, com o conhecimento que a gente tem na área da pesquisa. Então, a intenção é interagir com vocês. Obviamente, é uma questão assim, a gente solicita que vocês não reparem se a gente escorregar em alguns conceitos, né? Para que isso foi elaborado para a gente se aproximar, para a gente poder ter um diálogo mais de perto. Então, veja bem. Tema de interesse, é aquele guarda-chuvão. É a área, né? Dentro do que você está pesquisando, é o que tem de maior. Então, a gente pensou na dispersão de semente da flora. Mas, dentro desse tema, eu tenho que ter um objeto de pesquisa. Tem que definir um objeto. Então, eu tenho que perguntar o que, sobre o que eu vou pesquisar. Então, eu vou definir um objeto. Quem? Quem é esse meu objeto? Então, a gente definiu que é a fauna, o envolvimento dessa fauna na dispersão de sementes da flora. Então, eu vou buscar quais são os animais, né? Existe uma fauna, existe a flora, e eu já sei que há um envolvimento. Então, eu vou pesquisar sobre esse envolvimento dessa fauna, já num fenômeno que já é constatado da dispersão de sementes dessa flora. Então, eu já tenho o meu objeto. Agora, eu preciso saber para quê. Eu vou pesquisar isso para quê? Então, eu vou definir. Eu já tenho, assim, na minha mente, qual é a situação que eu quero observar. Então, definir que é a atuação dessa fauna que é envolvida lá do meu objeto, nos processos de frugivoria. Então, existe, né, dentro dessa fauna toda que está ali dentro dessa flora, existem os que têm hábitos frugívoros. E eu quero ver a atuação dessa fauna com esse fenômeno da dispersão de sementes da flora. Então, quando eu defino o porquê, o para quê, eu estou já verticalizando mais a minha pesquisa. Eu estou afunilando. Então, parto do geral e vou delimitando, vou desenhando essa pesquisa, vou planejando, né? Vou definindo itens que vão me favorecer nessa obtenção de resultados. Né? E a gente sabe que a flora, ela é imensa no planeta. Então, de qual local eu vou definir essa flora? É em nível de Brasil? É em nível internacional? Não? Então, eu preciso definir o local e mais especificamente. Então, aqui para o nosso exemplo, a gente definiu o Sudeste brasileiro. Então, se verifique que quando você monta esse cone, aquelas rubricas, né, iniciais do protocolo tornam-se muito simples para a gente elaborar. Quer ver? Olha bem. Então, a partir dessas perguntas, olha como que eu posso responder a minha temática. Montar uma temática a partir dessas respostas que o cone invertido me fez, né? Então, a temática que eu tenho: interações entre a flora e a fauna nos processos de frugivoria e dispersão de sementes. Então, esse é meu tema. O tema grandão é dispersão de sementes da flora. Eu já montei, imbricando, né? Colocando um sobre o outro, ali feito escaminha de peixe, todo esse conteúdo na elaboração de uma temática para minha pesquisa. Depois disso, eu tenho condição de elaborar a minha questão norteadora, porque a minha questão de norteadora está lá no para quê. Então, eu pergunto, né?
que eu vou, qual é o fio condutor que quando eu obtiver a minha, o meu, é, a minha massa documental, eu vou olhar, porque eu vou ter que fazer seleção. Então, eu tenho que olhar para essa massa documental com uma questão que eu vou tentar, que os autores daquele texto vão responder. Essa é a minha pesquisa, é o meu para quê. Então, veja, quais os animais envolvidos nos processos de frugivoria e dispersão de sementes contribuem com a flora do Sudeste brasileiro. Então, a gente sabe que no leque de animais frugívoros, quais são os que no Sudeste, na flora do Sudeste brasileiro, contribuem com essa dispersão. Então, eu já tenho uma questão norteadora, não estou à mercê de qualquer coisa, de qualquer caminho, estou me definindo, me colocando como sujeito dessa pesquisa. E a partir daí eu posso elaborar um título. Aí, quais serão, assim, a gente falou há pouco que ele pode ser, assim, provisório, porque ao longo dessa pesquisa você pode mudar, né? Colocar um subtítulo, tirar um termo, colocar outro. Mas existem termos que eles são, assim, indispensáveis, imprescindíveis. Eles são o que a gente chama de seminais. Eles são realmente o que dão vida, produz vida no seu trabalho. Então, são elementos que eles não podem faltar. E são esses elementos que vão contribuir com a elaboração de uma estratégia de busca, porque eles são fulcrais, tá certo? Então, veja bem, a gente colocou aqui como sugestão a relação de animais frugívoros com a disseminação de semente da flora do Sudeste do Brasil. Animais a gente tem em resposta à fauna, então você vê que a fauna está lá desde a temática e na questão norteadora tem que estar no título, mesmo que seja mesmo com outro nome, mas esse elemento linguístico, ele está ali presente. A frugivoria está ali, né, como frugívoros. A disseminação de sementes da flora e o Sudeste indicou o local mais, né, do Brasil e do local específico, que é o Sudeste. Vê que os animais, que os elementos linguísticos principais, eles estão ali. A relação desses animais nesse processo é o que você vai obter mediante a leitura desses documentos, né? Então, a partir daí, a gente vai voltar então aqui, que aí a gente já elaborou, né? A gente já passou por esses momentos aqui, por essas duas rubricas, e vamos passar por uma terceira etapa que só poderá ser elaborada eficientemente e com eficácia se essas duas rubricas forem realmente pertinentes e fechadinhas ali com o que você vai pesquisar. Então, eu vou aqui para a terceira etapa, e que, então, o que tem que fazer nessa terceira etapa? Chama de trabalhando a linguagem. Então, a gente está partindo sua matéria-prima na elaboração desse protocolo é a linguagem. Você está totalmente colocando a sua ideia, os conceitos, e utilizando isso, a linguagem, né? Então, nessa etapa, você vai ampliar o campo semântico, o campo de significado dos termos retirados do título, mantendo-os fiéis à temática e combiná-los para a quarta fase desse protocolo. Então, você vai pegar esses elementos linguísticos mais relevantes, está aqui nessa primeira coluna, termo relevante contido no título, esses que são mais pertinentes, e também elaborá-lo com a segunda coluna e também a terceira. Então, como que você vai fazer isso? A gente sabe que esses elementos linguísticos, eles têm sinônimo. A gente sabe que a sinonímia é algo difícil de você traçar algo assim bem exatamente igual. Por exemplo, se eu falo sinônimo de bonito, você pode falar lindo, mas lindo é um bonito intensificado, belo também é um bonito. Eles não são exatamente iguais, mas eles gravitam nesse campo de significado. Então, por isso que a gente fala campo campo semântico, né? Que eles gravitam ali em torno. Então, aqui nós vamos trabalhar a linguagem nesse sentido e também estabelecer
a origem desses novos termos, para que você possa, numa descrição na metodologia, até quando você enfrenta uma banca, por que você preferiu esse termo em detrimento do outro, né? Onde você conseguiu esse termo? Com base em qual local? Então, em que vocabulário, quem tem autoridade para definir que esse vocábulo é melhor do que o outro? Enfim, você vai se amparar de recursos acadêmicos para definição, para elaboração desse quadro, e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Sendo que a gente vai apresentar esses instrumentos, mas a gente coloca aqui, olha que isso é muito importante, que a literatura do campo de pesquisa no qual você está inserido é quem tem a maior autoridade, são os seus pares, são os pesquisadores desse mesmo campo que você está trabalhando, tá? A quarta etapa é a elaboração da sintaxe, né? A sintaxe aí mesmo, nesse sentido aí lá da gramática, que é um termo subordinado ao outro, a gente vai fazer isso nessa estratégia, com a utilização de alguns recursos. Esses recursos a gente chama de operadores booleanos. Então, como que a gente vai trabalhar esses recursos? Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Essa etapa, a gente vai trabalhar a linguagem que foi definida na terceira etapa, nessa quarta. Na quinta, nós vamos observar a idoneidade das sintaxes de buscas elaboradas na quarta etapa. Como você vai fazer isso? Você vai pegar essas estratégias, você vai aplicar essas estratégias, também a gente chama de expressões de busca, e a gente vai usar o Google Scholar para fazer esses testes, também para a primeira recuperação dessa literatura. Vamos realizar a análise de conteúdo desses documentos, ali naquele primeiro, você que tem expertise nessa área, você tem condição de, mesmo que seja assim, superficialmente, definir se o conteúdo ali é relevante, atende a sua pesquisa, por meio do título, de alguns fragmentos que o Google traz, né, que ele recupera do corpo do texto e traz aqueles excertos, né, aqueles fragmentos que aparecem, e você pode até, mesmo que seja superficial, avaliar se o que ele está trazendo como retorno, e aí a gente usa um termo técnico da biblioteconomia, que é revocação, com V mesmo, revocação. Revocação é esse resultado, né, aquilo que emerge dessa estratégia que você traz para que você possa fazer essa análise. Então, é a revocação, mas tem outro grau que é necessário que você meça, que é a precisão. Então, são duas variáveis aí muito necessárias quando você faz essa análise. Se ela o resultado tem uma boa revocação, e aí essa revocação boa, a gente sabe que boa é um conceito subjetivo, né? Mas a gente tem alguns parâmetros, por exemplo, se vierem milhares de documentos, a revocação pode ser boa se for tipo assim, 10 mil, 20 mil, mas se vier 1 milhão, 800 mil documentos, então fala, não, eu tenho que dar uma reformulada nisso. Ou se você sabe, vem muito pouco, logo de início vem 200 documentos, 100 documentos, você fala, ó, 20? Não, esse campo é muito pesquisado, tem alguma coisa equivocada aqui quanto à quantidade, né? Porque se é uma temática, se você sabe, num pressuposto que essa temática é muito pesquisada, por que vieram tão poucos documentos? Alguma coisa tem de errado com a minha estratégia, eu vou retomar. Agora, se vier uma quantidade razoável para aquela, uns 10 mil, uns 20 mil, ou um pouco mais, aí você vai partir para a segunda variável, que é a precisão. Observar se os termos que você realmente considerou como relevantes estão presentes no título, se estão presentes nesse fragmento. Então, e aí você dá uma leitura, né, se realmente atende. Então, você pode observar nesse primeiro momento
a idoneidade, a confiabilidade que aqueles textos trazem para a sua pesquisa, ok? Essa é a segunda. Na sexta etapa, é as ferramentas de busca e as bases. Nessa rubrica, é muito importante você informar quais são as ferramentas utilizadas naquela revisão de literatura. Hoje nós vamos sugerir para vocês o Google Acadêmico, também chamado como o Google Scholar. Então, você define. Hoje nós não vamos definir quais são as bases. Não sei se vocês já poderiam, assim, já nesse momento, responder quais são as bases, né, de dados onde efetuar suas buscas. O Cláudio já falou no início da nossa pesquisa, do nosso encontro, duas bases, né, a Web of Science e a Scopus. Então, são duas bases referenciais. Mas no portal de periódicos da CAPES, nós vamos apresentar para vocês uma maneira, uma ferramenta de conhecer outras bases que são específicas da área de vocês. Talvez hoje vocês não saibam responder quais são essas bases. Então, a gente vai verificar isso nesse segundo encontro. Mas você precisa, depois de tudo isso, depois desse curso todo completo, de vocês já estabelecerem essas questões aqui nessa rubrica. Quando você for descrever esse método que você utilizou para uma revisão de literatura, é importante você descrever o passo a passo, né? Por isso que a gente o chama de diário de bordo. E a sétima e última, a gente vai fazer o levantamento bibliográfico. Então, você vai aplicar, então, lá na quinta etapa, só retomando, você definiu por aqueles critérios que eu falei antes, né? Pela quantidade idônea, confiável, pela análise de conteúdo. Então, você já definiu, pelo menos agora, nesse primeiro momento, que a estratégia mais confiável, mais idônea, é a estratégia X. A gente tem a simplificada em português, simplificada em inglês e a expandida em português e a expandida em inglês. Você vai definir por esses critérios, né, e muitos outros que você, na sua expertise, pode inserir quais foram os critérios que nortearam, que definiram a sua escolha, da confiabilidade dessa estratégia de busca, né, o vocabulário, enfim. Você pode definir até outros critérios para a escolha dessa estratégia. Você deve colocar aqui nessa rubrica qual foi a estratégia que você tomou para nortear a sua revisão de literatura. E, a partir daí, começar a aplicá-la, né, na ferramenta de busca, e no caso a gente vai apresentar para vocês o Google Scholar, mas tem outro buscador muito interessante também, que é o da Imation. A gente pode falar dele em um outro momento, né? Estabelecer os filtros que você utilizou, porque a gente costuma dizer para vocês que pesquisador não pode ter desculpa para recortar uma massa documental. Ele precisa ter amparo acadêmico. Então, quais os possíveis amparos, né? Quais são esses critérios aí? Pode ser o marco cronológico, então eu vou, dentro dessa massa, vou estabelecer os 5 primeiros anos, os 10 primeiros anos, depende aí da sua área, ou eu vou fazer uma pesquisa do estado da arte, eu vou buscar desde que o primeiro documento que eu encontrei nessa base, ou nessa ferramenta de busca, e vou levá-la até hoje para verificar a evolução dessa ciência. Então, você pode fazer o estado da arte, né? Mas também pode definir, não, eu vou pesquisar só os últimos 5 anos, e vou colocar também, pode ser muitos outros filtros que a gente pode conversar com vocês. Pode ser só os que estão disponíveis em texto completo, pode ser o filtro que você pode aplicar depois, como as revistas que têm um conceito,
né, de repente do Qualis, não sei se você, em nível internacional isso nem conta, mas tem outros filtros que a gente pode conversar em outro momento, como fator de impacto, né, exemplo só para vocês, tá, mas não é uma preocupação nossa nesse momento. Então, esse é o protocolo, ele é simples, não é nada complicado, e a gente vai então agora tentar colocá-lo em prática, né. Então, eu vou trazer aqui para vocês um protocolo já com essas duas rubricas já preenchidas, né, já elaboradas, que eu consegui lá no meu cone invertido, a partir do meu cone invertido. Então, eu coloquei a temática, a interação da flora com a fauna envolvida nos processos de frugivoria e dispersão de sementes. E a minha questão norteadora, quais os animais envolvidos nos processos de frugivoria e dispersão de sementes contribuem com a flora do Sudeste brasileiro. Tá aí é o meu norte, né? O fio condutor da minha revisão de literatura. E agora também a sugestão de título, a relação de animais frugívoros com a disseminação de sementes da flora do Sudeste do Brasil. Falei anteriormente que a gente precisava agora selecionar os termos fulcrais, os seminais. A gente já viu, né, há pouco, que são as palavras que estão contidas na minha temática, que estão contidas na minha questão norteadora. Então, vou tirá-las, vou agora levá-las para meu quadro. Mas eu tenho uma dica aqui para dar para vocês. Muitas vezes, a gente tende a levar alguns elementos para esse quadro que são totalmente dispensáveis. Por exemplo, todos os artigos, todas as conjunções, todas as preposições, os verbos, são termos que têm eles são, assim, vou falar vazios, porque eles cabem em muitos lugares, em muitas situações. Então, para o sistema de recuperação, como ele entende apenas termos, isso torna-se muito laborioso, acaba sendo vazio mesmo, né? Combina qualquer coisa e a gente não quer isso. Então, a gente sugere que vocês dispensem de cara, por exemplo, aqui, ó, a relação de animais frugívoros com a disseminação de sementes da flora do Sudeste brasileiro. Eu tenho aí preposição, eu tenho conjunção, eu tenho artigo, eu posso dispensar tudo isso, já fico livre de muita coisa. E o termo relação é algo que você vai entender depois da leitura. Então, ele também pode ficar de fora. Então, acaba sendo o quê? De importante a palavra animais, e aí então eu copio e levo para lá. Aí você vai falar, Ana, por que você não levou animais frugívoros? Eu vou explicar para vocês quando a gente entrar lá no Google Scholar, tá bom? Porque eu, enquanto pesquisadora e me capacitando, né, nessa temática para apresentar para vocês, eu descobri algo que foi muito interessante e até vou trazer para vocês essa minha experiência com essa temática. Frugívoros é outra palavra muito importante, então eu vou levar para o meu quadro. Tá bom? E vou levar também disseminação de sementes, e aí eu vou levar junto, porque, para mim, esse conjunto de palavras, eles só fazem sentido se eles estiverem juntos. A disseminação sozinha não tem nada a ver com semente, nem semente com disseminação, mas os dois termos juntos, interligados pela preposição de, formam um conceito que eu quero buscar. Então, para a minha temática, isso é muito importante. Então, vou levá-los juntos, certo? E também a flora, então aqui dá não levo, porque é uma preposição e eu posso dispensá-la. Então, vou levar, flora vai ficar aqui. E Sudeste também é um local que eu preciso trabalhar com a minha temática. E vou levar aqui, então, vou abrir uma outra caixinha aqui, para levar, deixa eu só retomar um minutinho aqui, para manter o quadro no... Ok, e vou levar, então, aqui Brasil.
Algo que é muito importante para falar com vocês nesse momento. Já bem, à medida que a teoria for necessária, eu vou explicando para vocês. Animais, ele está sozinho e ele mesmo se completa. Frugívoros também, tá certo? Então, eles estão sozinhos e se completam automaticamente na questão do conceito. Agora, dentro do SRI, tá? Tudo é dentro de um sistema de recuperação. Lá, respondendo aquela pergunta de como pesquisar, né? São os recursos de pesquisa. Então, a gente repara aqui que nessa terceira linha, eu tenho disseminação de sementes. Então, eu tenho dois termos interligados, ligado por uma preposição, para formar um conceito. Então, todas as vezes, isso é regra, todas as vezes que eu tiver dois ou mais termos que trabalham em conjunto para formar um conceito, eu não posso levá-los para o SRI separados, sem as aspas, soltos, não posso levá-los soltos, tenho que delimitar esse conceito por meio das aspas. Então, eu estou respondendo aquela pergunta de como, os recursos que eu tenho que utilizar para obter um diálogo produtivo com o meu interlocutor, que é o SRI. Então, isso é regra, tá bom? Sudeste, Flora sozinho, Sudeste, Brasil, beleza. Desse conjunto aqui, desses termos, só a disseminação de sementes é que responde, que necessita disso. Veja bem, por que eu coloquei todos esses termos na vertical? Tem um porquê lógico e teórico também, para ajudar na nossa cognição desse conteúdo. Vocês reparem que esses termos, eles estão em campo de significados diferentes. Animais não necessariamente são frugívoros e vice-versa. A disseminação de sementes não necessariamente está ligado com animais, com frugívoros, nem com a flora, nem com o sudeste, nem com o Brasil. Eles estão em campos semânticos diferentes. Só que para minha pesquisa, eu preciso que eles estejam tratados no mesmo documento, que eles estejam relacionados entre si concomitantemente, em um mesmo documento. Então, como que eu vou dizer para o SRI que eu quero esses termos no mesmo documento? Ele trabalha, o SRI, com o operador booleano AND. Então, nós vamos conhecer esse operador, tá bom? Então, o que é esse operador? É aquela lógica lá da teoria dos conjuntos, lá que a gente estuda na quinta série. Então, essa questão da interseção. Esses buscadores, tanto do Google Acadêmico, que é um buscador, o Google Acadêmico não é base de dados, ele é buscador, quanto as bases de dados que têm os seus buscadores, cada uma com o seu. Esses buscadores, eles têm os já pré-estabelecidos para fazer essa interseção. Ele faz pilinhas de documentos e vai conjugando esses termos, juntando esses documentos, trazendo para um processo de interseção com esse comando do AND, tá certo? Então, é isso que acontece. Como que a gente vai fazer isso lá na nossa temática? Então, eu vou levar, então, cada termo desse, eu já posso montar uma primeira estratégia. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em justificado. Então, vou levar animais, eu vou levar frugívoros. Olha, já nessa primeira definição desses termos, eu já posso montar a minha primeira estratégia de busca. Olha que simples isso. Quando você começa a entender uma lógica, né, um raciocínio lógico aí, de elaboração de estratégia a partir lá do cone invertido. Olha como é que ele vai se desenvolvendo, tão automático, tão
simples, né? Porque a gente pensa que é bicho de 7 cabeças, mas não é. E aqui, então, eu vou colocar o meu operador booleano, porque é isso que eu quero que aconteça, né? A interseção, vou até botar em negrito aqui, desses termos. Ó, vendo? Pronto, montei a minha primeira estratégia de busca. A simples, né? A simplificada do meu tema. Já posso até com essa estratégia, depois que vocês entenderem lá, a gente passar aqui o Google Scholar, você já pode ir testando no Google Scholar, se realmente traz documentos relevantes, se precisar nesse primeiro momento, você já reelabora, já vai trabalhando esse quadro, né, retrabalhando ele, então você vai tendo assim, você vai realmente, ó, burilando essa temática para obtenção daquele resultado que eu falei há pouco com vocês. Uma baixa quantidade, que depois você vai aplicar os filtros, você vai conseguir uma baixa, vai deixar de ter milhares para ter unidades, porém, com uma precisão muito interessante para você começar a leitura. Porque a gente fala também, pesquisador não tem tempo para perder. Embora você fale assim, nossa, Ana, mas eu vou gastar um tempão para fazer isso. Vale a pena. Você vai ganhar lá na frente, porque você vai ter uma quantidade baixa de documentos com uma alta precisão. Aí você vai empreender leitura para produzir ciência. Então, isso para você é muito importante. Você vai ganhar lá na frente, você não vai ter, sabe, vai ler um, não serve, vai ler outro, não serve. Não, você vai ler aquilo e você vai obter agora, você vai gastar tempo para a obtenção desses documentos. Então, a gente agora propõe, né, para uma ampliação, porque até agora você vai, em tese, obter documentos em português. E também, como os meus pares denominam, né, qual é a taxonomia, o nome que eles dão também a frugívoros, a disseminação de sementes, né, como é que isso acontece na literatura também? Vou fazer uma pesquisa e a gente vai apresentar alguns recursos para que vocês utilizam, ampliem esse vocabulário. Então, a gente vai apresentar alguns instrumentos eu vou apresentar, na realidade, para vocês vou apresentar existem outros, né, específicos da área de saúde, que a gente chama dos tesauros, mas o que a gente vai apresentar hoje é um banco de dados que faz controle de linguagem, que é ligado à Biblioteca Nacional, né, nossa aqui, que comunga e conversa com a biblioteca lá do Congresso, a Library of Congress, e isso dissemina para o mundo inteiro, porque a gente sabe que a Biblioteca do Congresso norte-americano é referência para muitos países, né? E as bases buscam também amparo na linguagem utilizada por aquela instituição. A gente vai mostrar, então, para você é um banco de dados porque é interdisciplinar, embora ela utilize recursos também de controle de linguagem de um tesauro. Tesauro é um instrumento de controle de linguagem específico de determinada área. Por exemplo, a gente tem o DEX, que é o Descritores em Ciências da Saúde. Por que ele é um tesauro? Porque ele trabalha a linguagem especificamente da área de saúde. Nós temos o INEP, por exemplo, que é um instrumento de controle de linguagem específico da área de educação. A gente não encontrou um específico da área de ciências biológicas. Mas que você também poderia até fazer uso do DEX. A gente vai mostrar esse para vocês, que é interdisciplinar. Ele abarca muitas disciplinas. Mas para uso desse instrumento, é necessário, o Cláudio certamente já colocou aí o endereço para vocês, né, acervo.bn.gov.br. Eu já parametrizei, mas é importante mostrar para vocês a parametrização desse instrumento. Então, para você buscar termos que diz a conceito de assunto, vocês vão colocar aqui em autoridades, tá bom? E termo tópico como assunto. Então, vocês vão abrir esse instrumento, ele vai estar em acervo, vocês vão parametrizar em autoridades, ele vai estar em qualquer e vocês vão parametrizar termo tópico. Então, a partir daqueles termos que eu estabeleci lá no título como os seminais, os mais importantes, eu vou colocar aqui. Vou
Então, eu coloquei animais, na intenção de procurar algum termo que atende, né? Obviamente, tem termos que são muito claros, que fazem parte do seu cotidiano, do seu vocabulário corriqueiro, né? Só que a gente está aproveitando para mostrar a ferramenta para vocês, aproveitando essa situação para a gente entender como é que funciona esse instrumento. Então, eu vou buscar por animais e vamos ver o que ele me apresenta, né? Sempre que ele trouxer essa interface, é importante você buscar a palavra que você digitou ou alguma que seja muito próxima dentro do conceito, tá? Sempre assim. Então, vou clicar em animais e ele vai me trazer alguns elementos linguísticos que estão aí gravitando nesse contexto, certo? Quando ele traz esse mesmo termo, veja bem, quando o termo é autorizado, ele traz nessa caixinha aqui. Se vocês virem que eu pesquisei, ele trouxe essa interface com essa palavra, animais. Eu só vou ter certeza que esse é o termo autorizado clicando sobre ele, tá bom? Então, vocês viram aqui que ele não me amplia meu vocabulário, porque o vocabulário que eu utilizei na minha linguagem natural, que é essa que eu falo, que eu escrevo, está lá no meu título, ela não foi ampliada. É um termo também autorizado, utilizado nos instrumentos na literatura e nesses instrumentos de controle de linguagem. Todavia, ele me traz aqui remissiva, que são termos alternativos. É aquele que é muito usado na literatura, é muito usado nas pesquisas, mesmo aqui nesse ambiente. Então, eles colocam, o sistema é preparado para receber esse termo, que não é o autorizado, né? Aqui é a palavra animais, e migra ele e direciona ele para o autorizado. Então, se você digitar fauna, vai trazer para animais. Então, animais é o termo autorizado, que no meu caso eu utilizei na linguagem natural, que é também que é controlada. Mas eu já tenho aqui uma fauna, um termo que é também no mesmo campo semântico, e que eu posso levar para o meu quadro. Aqui também traz o wildlife, que aí no caso são animais silvestres, né, selvagens, né, mas aí eu não posso preferir ou não, depende do meu foco de pesquisa. Nosso caso aqui, eu preferi não abordar esses animais, os animais selvagens, levar só mesmo fauna. E esses aqui, os termos alternativos, mas que também são autorizados, só se for muito relevante mesmo. A gente nem recomenda, porque eles abrem outro leque de pesquisa. Animais aquáticos, animais das ilhas, tá vendo? Animais de jardim, então, animais domésticos. Então, você vê que eles são até que chama termos específicos. Então, se a nossa pesquisa ela é mais generalizada, esses termos não são cabíveis, tá bom? E aqui traz também, olha que interessante, o inglês, que em vez de você fazer uma tradução livre, no caso aqui é muito simples para a gente, mas pode ser que tenha algum termo que seja um inglês mais não tão corriqueiro, aquele termo, e que a Biblioteca Nacional vai te dar o que a biblioteca lá do Congresso utiliza como um termo autorizado no inglês. Né? Então, é um instrumento bacana para você, assim, pautar, né, essa tradução. Embora, se não for, que às vezes eles colocam aqui, mas não é o que os pares utilizam na literatura, é importante observar isso também. Por que mostrar também esse instrumento e estar demonstrando essas fragilidades e essas observações necessárias? Veja bem, é muito importante, nesse ambiente, não encarar esse ambiente aqui de controle de linguagem como uma camisa de força. Se
esse instrumento estabelece um termo que não vai ao encontro, não atende à sua pesquisa, não o utilize. Então, é essa questão mesmo de você ser sujeito. Prefira, né, prefira utilizar essas ferramentas, utilizar esses termos, retirar esses termos da literatura, que ela sim é a maior autoridade. Também posso utilizar aqui, que a gente colocou ali, frugívoros, né? Então, ó, frugívoros. E vamos ver o que ele traz, né? Frugívoros. Ele trouxe até conjugado, tá vendo? Frugívoros. Eu vou ver o que ele me demonstra, tá vendo aqui? Eu preferi não usar nenhum desses, porque eu decidi trabalhar com a palavra animais e frugívoros separadamente, mas me traz o inglês, que eu levei para lá. Também trouxe a questão da flora, ó, a flora, né? E aí eu vou pesquisando. Então, olha, não encontrei nessa primeira interface, decoração floral, então não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando. Vou para a segunda tela. E passiflora, né? Plantas. Ok, plantas me atende, não é? Porque flora é um conjunto de plantas, então tá no campo semântico. Me traz, né? Em vez de flora, me traz plantas. Então eu vou ampliar o meu vocabulário como plantas. E esses termos aqui, ó, reino vegetal, vegetação, vegetable, kingdom, não é muito amplo, não atende. Não atende. Flora já é, né? Reino vegetal já amplia muito mais. Então, para mim, a pesquisa não é importante. Então, é isso que eu estava falando com você, ser sujeito da sua pesquisa. Você sabe em qual caminho que você quer trilhar. Não é qualquer caminho que te oferecem que você vai trilhar, não. E levo também para o inglês. Ótimo. Vou pesquisar também dispersão, né? Que está faltando aqui, dispersão de sementes. Então, vou pesquisar algo que me interessa. Opa! Ó, trouxe sementes, tracinho, dispersão. Essa maneira de se escrever é basicamente da biblioteca. Você nunca leva para uma estratégia de busca nada separado por vírgula ou por travessão. Para uma estratégia de busca, nunca, tá? Aqui na remissiva, nos termos alternativos, ele me traz termos interessantes aqui, ó, disseminação de sementes. Essa aqui é bacana para eu levar lá para o meu quadro, né? Me traz duas maneiras do inglês, dispersal of seeds e seed dissemination. Bacana, vou levar as duas em inglês, porque provavelmente elas são recorrentes tanto de uma forma como da outra para o meu quadro. E traz essa oficial que eu prefiro não levar, porque eu já sei que essas palavras separadas, dois termos separados por hífen, ou por travessão, ou vírgula, eu não coloco em estratégia de busca. Então, diante de toda essa elaboração que eu fiz assim em bloco com vocês, ela está aqui, né, no meu quadro. Então, vou mostrar um quadro pronto para vocês, para a gente verificar que tudo isso que a gente fez. Ó, animais, fauna, frugívoros, eu trouxe fieldworms, frugivoria, que aí eu encontrei na literatura, e fieldvora como uma tradução de frugivoria, tá certo? Dispersão de sementes, né? A gente localizou lá disseminação de sementes, como em vez de dispersão, também disseminação. Seed dissemination, dispersal of seeds, seed dispersal, plantas e plants. Ó, montei um conjunto aí, né? Para flora, que é plantas e plants. Sudeste, southeast e southeastern, também com a minha expertise, eu sei, né, como um pesquisador aí no caso, e um estudioso
né? Alguém que já conhece os estados que compõem essa região, é possível que apareça documentos que não trazem Sudeste, mas que traga exatamente o estado que a parte daquela flora está sendo estudada, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no São Paulo, em Minas Gerais. Então, nessa expertise, eu já me antecipo, já coloco no sentido de querer buscar, confirmo isso na literatura e faço a tradução para o inglês do Brasil. Outra coisa que é importante, que não pode faltar, é essa terceira coluna aqui, que é a origem dos novos termos, entendeu? De onde você buscou isso? Você usou fauna de onde? Eu trouxe lá do catálogo. Frugívoros, frugivoria, da onde que eu trouxe? Então é importante, porque se alguém perguntar, isso não saiu da sua mera escolha, uma escolha aleatória. Você teve base acadêmica para a escolha desses termos. Por que isso é importante, Ana? É no resultado da sua revisão de literatura. Quanto mais for confiável e bem fundamentada a sua estratégia de busca no sentido de afunilar, no sentido de dar precisão, você pode garantir que o que tem sobre aquele assunto no buscador Google, por meio do buscador Google obtido, e também nas bases X, Y, Z, é o que existe sobre aquele assunto, porque a sua estratégia está muito bem elaborada. Os conceitos, conceitualmente, ela está muito bem fundamentada. Né? Então, isso é muito importante. E aí a gente já elaborou a primeira e a segunda no inglês, usando os operadores, que agora eu me valho dos termos em inglês para montar essa estratégia, e vou fazer a expandida. A expandida é essa união, né, dos termos de origem, que no caso são as que eu tirei do meu título, com as semelhantemente que gravitam nesse campo semântico semelhante aí do termo de origem. Então, de animais eu tenho fauna, de frugívoros eu tenho frugívoros, frugivores, frugivoria e frugivora. Esquece a pronúncia. E vou montando, né, com o operador. Como é que esse operador funciona? Nessa questão aqui de ampliação. Ele agrupa um termo que está gravitando aqui sozinho, com o outro que está sozinho, com o que tem em comum, ele junta todo mundo, tá certo? Então, é esse termo, essa questão mesmo da ampliação. E aí, eu monto aqui, ó, tá vendo, ó? Animais ou fauna, frugívoros ou frugivoria, né? Todos eles com o operador END. Então, eu vou dizer para o sistema que eu quero que todos esses blocos estejam contidos nos documentos recuperados. Mas você está vendo algo aqui diferente, que são, vou aumentar aqui, que são os parênteses, tá vendo? Todas as vezes que eu usei um OR, eu usei eu usei parênteses. E eu vou explicar para vocês agora. Então, a questão do OR, eu quero dar outra dica para vocês. Tudo que tiver na vertical estão em campos semânticos distintos, que a gente falou antes. Você usa o operador AND. Se tiver isso na sua mente, você não vai errar nunca a elaboração de uma estratégia de busca. Está em campos semânticos diferentes? Coloco na vertical. Né? Tirei lá do título e põe no vertical. Qual operador booleano que eu vou utilizar? AND. Coloquei, ampliei na horizontal. Está na horizontal é porque está no mesmo campo semântico daquele termo de origem. Se está no mesmo campo semântico, o que eu vou dizer para o operador, para o sistema de recuperação da informação? Tanto animal, você encontrar um termo que tem animal frugívoro, dispersão de sementes, flora, sudeste Brasil, me interessa. Mas se você encontrar um termo, um documento que fala de fauna, frugívora, dispersão de semente, ou disseminação de semente, planta, Rio de Janeiro e Brasil, também me interessa. Então, é esse esquema, né, como você está montando recursos para manter um diálogo com esse SRI.
E aí nós vamos agora mostrar para vocês como é que funciona essa questão do parênteses. Como é que é isso? O que, que o sistema entende? Vou deixar um note para depois, tá? Então, veja bem, eu vou simular agora para vocês entenderem como que os parênteses funcionam. Eu tenho uma pesquisa, uma necessidade de pesquisa, né, de busca por documentos, que tratem de suco de maçã ou de laranja. Então, outra dica que é regra, todas as vezes que você utilizar o operador booleano OR, ele vai estar entre parênteses. Usou, aqui eles não são sinônimos, né, laranja ou maçã, mas para esse pesquisador, é importante para ele tanto o suco de laranja, o suco de maçã, o suco de maçã com laranja. Para ele é importante. O que, que o SRI vai fazer quando você monta essa estratégia usando os parênteses? Ele vai usar o princípio da precedência, né? Aquela propriedade lá da multiplicação, a propriedade distributiva, em que você resolve tudo que está entre parênteses primeiro, para depois fazer a operação com o que está fora. Então, o sistema faz isso. Ele pega todos os documentos que tem a palavra laranja, SRI só busca termo, não conceito. Conceito é coisa de mente humana. Por isso que a gente está aqui nesse diálogo desde 8 e pouco da manhã, para a gente entender que nós somos a nossa inteligência que vai fazer com que o SRI traga documentos que tenham o conceito que você quer. Então, ele vai buscar laranja como a cor, o filme, a fruta, a compota, tudo que tenha laranja, tudo que tenha maçã. Então, ele montou 2 pilhinhas de documentos, né? Vai partir daquele princípio da precedência. E depois vai fazer a operação com o suco. Vai começar a pensar desses documentos o que tem laranja e o que tem maçã, o que tem laranja e maçã. Então, veja bem a quantidade de documentos que ele recuperou. Só o que tem suco e laranja, suco e maçã, suco de maçã e suco de laranja e maçã. Então, essa é a recuperação. Agora, olha o que acontece se você não colocar o parênteses, principalmente em bases de dados. Ele vai partir o princípio de precedência dele, vai ser a primeira estratégia, suco e laranja. Então, ele vai buscar todos os documentos que têm os 2 termos. Depois, tudo que tem maçã. É essa a lógica. Se você pensar bem, ele está correto, né? Então, isso aqui tudo, ó, laranja e sem ser nada com suco, ou maçã, né, que não tenha nada, laranja que não tem nada com suco, maçã que não tem nada com suco, e laranja e maçã, mas que não tem nada com suco, ele vai trazer tudo isso. E só que isso não vem de maneira organizada. Ele vem todo, um tem suco e outro não tem. E quanto tempo você vai utilizar, tem para dispensar nessa seleção? Provavelmente nenhum, né? Porque a gente sempre trabalha no fio da espada. Então, por isso que eu disse para vocês que é importante vocês gastarem um tempo naquele processo que antecede a ida a um sistema ao SRI, para que você tenha esse resultado aqui, ó. Porque você é cientista, você tem que ler esse documento e produzir sua ciência. Você não tem tempo para ficar separando isso aqui, não. Ó. Então, por isso que é importante você trabalhar com essas questões, tá certo? Então, retomando aqui, eu vou mostrar, então, tudo limpinho aqui para vocês, tá? Prontinho. Então, toda a estratégia em português, a estratégia em inglês, a expandida em português, a expandida em inglês. Todas as vezes que eu utilizei o OR, eu coloquei entre parênteses. Perfeito? Então, agora nós vamos partir para a 5ª etapa. Eu quero dar um tempinho, desculpa, para que vocês possam se pronunciar, se está tudo bem, tudo tranquilo. Professora? Tudo tranquilo. Vocês têm dúvidas, pessoal? Eu tenho uma duvidazinha, que é uma coisa que eu andei pensando um bocado. A minha ideia é fazer um artigo de revisão
do uso de um certo organismo modelo para eucariotos, né? Quanto a um tema específico. E eu não tenho certeza assim, de como eu devo pesquisar. Se eu devo pesquisar mais sobre esse organismo modelo especificamente, e só ele, ou se eu devo pesquisar um pouco, jogar o termo eucariotos também na pesquisa. Ou modelo, alguma coisa assim, ou só realmente focar mais naquele organismo. Você está falando lá no sistema de recuperação, você está falando isso, né? Depende muito, Ana Lídia, dessa definição primordial da sua pesquisa, dessa definição primeira da sua pesquisa. Você falou em termos de modelo, né? Um modelo quando você fala modelo, é um método. Não, não? organismo modelo. O organismo modelo. Então, como que você pode fazer isso? Elaborando, você tem esse tema já montado, como a gente mostrou agora? Você tem um título que você já elaborou? Ou esses termos ainda estão soltos? Eu tinha elaborado um título realmente no semestre passado, mas agora eu até já esqueci como é que era. Mas, basicamente, era sobre estresse oxidativo em eucariotos utilizando Saccharomyces cerevisiae como modelo. Uhum. Você fez que tipo de pesquisa? Você usou esses termos, né, específicos dessa área? Você já empreendeu alguma pesquisa? Em Google Escola? Onde você pesquisou? Eu tinha pesquisado mais na CAPES, no periódico da CAPES. E eu também tinha achado algumas coisas pelo Mendeley também. O Mendeley, você está se ligando a uma comunidade já que utiliza essa ferramenta, que é um gerenciador bibliográfico, né? Para que você tenha as indicações desses termos, desses documentos que aquela comunidade utiliza. E aí você consegue realmente alcançar. Mas o ideal é que você use esses termos, e aí você vai usar essa técnica que a gente aplicou agora, dos operadores booleanos. Você chegou a aplicar o operador booleano? Sim. A parte mais de usar AND mesmo, nem tanto O de... OR, né? Os parênteses também eu usei um bocado quando era algum termo, tipo, estresse oxidativo, que é uma coisa que eu realmente quero os dois, sabe? Eu não quero só estresse sozinho, nem só oxidação, sabe? Então, seriam as aspas. Aí eu usei as aspas, Isso, as aspas. Desculpa, Então, nossa. ótimo. Então, você já empreendeu recursos que dão confiabilidade nesse resultado. Se você usou o operador booleano e as aspas, o que trouxe, né, o que o sistema trouxe, possivelmente já foi fidedigno, concorda? Sim, mas eu acho que eu devia refinar minha busca, sabe? Então, e aí, o que vai definir, isso que eu ia falar, os documentos foram pertinentes. O que vai definir agora é exatamente se você quer afunilar, e aí você usa esse modelo, né, que você diz que é importante conter, e aí você vai buscar documentos cujo autores, né, os pesquisadores, utilizaram o mesmo modelo. Já é um processo de refinar sua busca. Né, que você não quer nenhum documento, os documentos que tratam daquela parte mais generalista. Você quer, né, dentro desse contexto que você está colocando, mas você quer algo que tenha aquele elemento como modelo. Então, esse pode ser um processo de filtro, né, para refinar a sua pesquisa. É o caso lá do cone invertido. Você já tenta colocar isso que você está pensando num cone invertido, para você definir exatamente qual é o elemento que vai mais afunilar, que vai trazer mais precisão para a sua pesquisa. Que no nosso caso aqui foi o Sudeste. Né? A gente foi afunilando até que a gente chegou no local.
Talvez esse elemento aí que você vai tratar como modelo, que vai ser o modelo da aplicação dos conceitos anteriores, é que vai afunilar a sua pesquisa. Sendo que outros elementos você pode agregar, como o marco temporal, né, o período cronológico que você vai aplicar, bem como outros filtros que você pode colocar, como índice H, fator de impacto. Eu não sei se, nesse nível que vocês estão, se isso é tão importante, né, que são métricas. Mas se você consegue uma bibliografia muito grande, já com afunilamento aí desse elemento, você chega a 200, a 150, mas você verifica aí junto com quem está te orientando, o professor, o orientador, que no máximo você pode levar 80 documentos, porque é o que você tem condição de ler, de fazer realmente uma revisão de literatura, fazer uma revisão sistemática daquela literatura que você obteve. Então, você precisa aplicar outros filtros, que não são desculpas, são realmente acadêmicas. Então, esse é um caso, então, para a gente conversar com vocês depois, porque é um tema mais rebuscado, que a gente precisa conceituar para depois falar com vocês. Entendeu, Ana? É Ana Entendi, ou é a sim, Ellen? obrigada. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Então, tá bom. A Ellen, acho que vi mais ou menos acho que tive a impressão que levantou a mãozinha, mas não, né? Então, podemos continuar, professora? Podemos sim, e aí, gente, qualquer coisa, às vezes algumas dúvidas mais específicas ou maior profundidade, vocês podem me passar e a gente planeja um novo encontro, ou eu verifico com eles para a gente sanar essas dúvidas, conseguir ajudar nos casos específicos, tá bom? Mas vamos seguir. Tá bom. Então, agora nós vamos conhecer, para quem não conhece, ou conhecer mais, né, detidamente, o Google Acadêmico, o Google Scholar. Vamos lá. Então, eu abri aqui esse Google, que é o que a gente costuma entender, né? Quando fala em Google, às vezes as pessoas pensam que é esse aqui, esse grandão, o Google Web, que você procura por, enfim, médico, instituições comerciais. Esse é o Google Web que a gente vai utilizar apenas, que a gente utiliza enquanto acadêmicos, apenas para questões corriqueiras do dia a dia. Para a academia, nós vamos utilizar o Google Scholar, tá certo? Então, a gente precisa agora tirar, porque o Google tem um estigma, né? De que não é. Você falou em Google, às vezes as pessoas costumam dizer, não, nem pensar em utilizar Google. Google não serve para nada, não. Nós temos que ir só para as bases de dados, só portal de periódicos da CAPES. Então, a gente vem mostrar hoje também que não é bem assim. Uma vez que o Google Acadêmico, ele nasce com um propósito muito interessante. O próprio nome diz, né? Acadêmico. Ele até coloca aqui no início, aqui, ó, sobre os ombros de gigante, né? De gigantes. E qual é o local onde ele vai buscar? Porque isso é muito importante. Ele em si não tem nenhum documento. Ele não indexa, né? Ele não tem inserido nele. Ele não é um local que insere documentos, como a Web of Science, como uma Scopus. Não, ele não tem esse propósito. Ele busca, realmente, quando você, na sua descrição, abordar o Google Acadêmico, você deve dizer o buscador Google Acadêmico, base de dados, Web of Science, Scopus, e tantas outras que vocês vão conhecer. Porque ele vai, então, recuperar o que ele traz na sua interface como resultado, ambientes acadêmicos. Quais são eles? Editoras universitárias, né, que produz ciência, né?
repositórios. Então, o repositório da UFES, o repositório da USP, da Unicamp, repositórios institucionais, que são, né, e também os temáticos, né, que são mais livres, mas não tem esse cunho institucional, mas é sobre o tema. Então, um repositório que fale só sobre disseminação de sementes, que os pesquisadores produziram aquele local, né, para que pudesse estabelecer aquele local para divulgar as suas produções acadêmicas dentro dessa área. Então, tem os repositórios temáticos e os institucionais. Também ele busca base de dados. A gente vê que ele traz documentos da ScienceDirect, da Springer, enfim, de bases de dados institucionalizadas. Então, ele em si não traz, né, nada dele, mas de instituições ligadas à academia. Por isso que faz dele um ambiente confiável no que nós estamos buscando, né? Também é interessante que ele traz um leque muito grande de documentos, diferente de base de dados. Uma vez que ele busca em diversos ambientes, então ele traz artigos, muitas vezes é o que a gente vai buscar, mas ele traz também trabalhos acadêmicos em suas diversas apresentações, né? O trabalho acadêmico como fonte de informação e as suas 3 tipologias, vamos dizer assim, TCC, dissertação e tese, que são, né, as tipologias documentais dentro dessa fonte, que é trabalho acadêmico. Ele traz livro, ele traz capítulo de livro, então ele traz trabalhos de eventos. Então, obviamente, a recuperação nesse ambiente vai ser muito maior do que numa base de dados, que tem os seus limites ali estabelecidos por seu editor. Então, vai publicar só trabalhos acadêmicos, base, né, por exemplo, catálogo lá da biblioteca, do portal de periódicos da CAPES, né, catálogo de teses e dissertações, só tem teses e dissertações ali dentro, é um limite que o próprio editor lá estabeleceu, que aquele ambiente estabeleceu. A Scopus, prioritariamente, artigo, revistas, né? Então, os seus respectivos artigos. Então, obviamente, o número vai ser bem menor do que você, usando a mesma estratégia de busca, vai utilizar, né? Então, aqui nós vamos encontrar essa diversidade. Aqui a gente também tem, que você tem uma caixinha de busca, a gente vê que ele é bem limpinho, né? Bem minimalista, né? Uma caixinha de busca simplesinha, não é nada muito complicado. Você pode fazer pesquisa em qualquer idioma, pesquisar páginas só em português. E aqui ele tem outras variáveis aqui muito interessantes, mas que o tempo não nos permite trabalhar. Nós vamos buscar aqui, né, além dessa pesquisa nesse campo por assunto, estabelecendo aqui a nossa estratégia, a gente vai dar uma olhadinha na minha biblioteca em alertas. Métricas é um assunto que a gente precisa conceituar bastante, é uma outra capacitação para trabalhar com a questão de métricas dentro do Google Acadêmico. Mas nós vamos tratar basicamente disso. Então, lá no nosso protocolo, que a gente nunca pode esquecer, porque ele é o nosso roteiro, né, nosso diário de bordo, nós temos que, então, agora, partir para a nossa 5ª etapa, que é buscar a idoneidade desses documentos. Então, veja bem, eu vou testar a minha primeira estratégia e vou fazer o que o Google me sugere, né? Que ele estabelece aqui como lema, como slogan, né? Subir sobre os ombros de gigantes. Na academia, na ciência, esse conceito é muito interessante, pessoal. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho só, rapidinho, que é o seguinte, essa frase aí é do Newton, Humberto Eco recupera esse conceito de subir sobre os ombros dos gigantes. A ciência tem muito disso, né? Porque ela é acumulativa. Então,
se no mestrado e doutorado você precisa de uma literatura, né, de quem já trilhou aquele caminho dentro daquele campo de pesquisa para que você possa se amparar, na graduação muito mais ainda. Então, você precisa ter um respaldo de um teórico, né, que a gente chama da fundamentação teórica, e de uma revisão de literatura. Então, você tem um método que você vai definir quais são as escolas, né, as correntes que trabalham aquela temática que você vai estudar, e também a revisão de literatura, o que se escreveu sobre aquilo. Então, você vai subir nos ombros dessas pessoas que já trilharam esse caminho, para que você possa enxergar mais longe, ver as brechas, os hiatos que tem nessa, possíveis, né, brechas e hiatos nessa literatura, e também confirmação daquilo que você está pesquisando. Então, você vai buscar, vai trazer esses autores para o diálogo com a sua pesquisa. Então, você vai, assim, subir, né, a partir desse buscador nos ombros desses gigantes. Então, a gente vai começar a trabalhar com esses termos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com as palavras, né? Por exemplo, se eu venho, né, e isso é empírico, a gente às vezes recebe alguns usuários que nos trazem, olha, eu estou com dificuldade de encontrar documento, porque às vezes ou encontro muito ou encontro nada, não estou conseguindo caminhar com a minha pesquisa. Então, como é que você está fazendo a sua pesquisa? E é até uma pesquisa que eu fiz a colega há pouco, né? Então, por exemplo, ele coloca assim, dentro dessa temática, ele fala assim, ó, eu estou buscando assim, a fauna e a flora na dispersão. Então, veja bem, ele não passou naquele processo de elaboração, né, na dispersão de sementes. Então, essa é a temática dele, ele já traz as coisas, já tem alguma coisa bem elaborada, já está mais adiantadinho, mas quando vai para o SRI, ele não tem muita experiência. Então, ela vai pesquisar, e aí já busca aí, ó, 19.700 documentos. Não é impossível, como é que eu vou? Eu não tenho tempo para avaliar isso, eu sei que tem muita coisa aqui importante, mas o que tem de... Isso tudo é importante? Eu não tenho condição de ler, de avaliar. Ah, realmente. E o que mais que você tem feito? Às vezes eu coloco aqui entre aspas, que eu sei, já vi que, né, que se colocar entre aspas também é importante. E aí não vem nada. Então, como, né, conciliar o que vem muito e o que vem nada? Ambas as situações são uma sinuca de bico para o pesquisador. Então, o que a gente pensa de fazer? Como é que esses recursos, e aí é importante observar agora na prática aquilo que a gente mediou com vocês na teoria. Então, se eu coloco animais sozinho, olha como ele vai me trazer as ocorrências desse termo. Animais, só animais, 2.220.000 documentos. Isso dá ideia dessa questão assim de planeta. Como que essa explosão bibliográfica que a gente falou há pouco, que está nesse ambiente. Então, antes não tinha nada, eu não tinha tantos recursos, era muito difícil pesquisar, e agora eu tenho esse recurso que ficou difícil do mesmo jeito, porque eu alcanço um número imenso que me viabiliza isso, né? Me viabiliza a seleção. Então, eu fico na mesma situação. Então, eu vou buscar agora frugívoros, por exemplo, né? Frugívoros. Aí ele já traz 13.000. Olha bem como é que selecionou. Eu falo, então se selecionou tanto, eu vou colocar isso entre aspas. Vou colocar, porque aí eu vou conseguir, de repente eu consigo 1.000, né? Uns 800, ou 2.000 e pouco, vai me ajudar. Mas aí me traz 672. Aí caiu muito. Para eu iniciar minha pesquisa, caiu. Então, porque se aí eu coloco, já vou especificar período cronológico, então é a nossa sugestão, que eu falei com vocês há pouco, que estudando para estar com vocês, a gente entendeu que a melhor opção é colocar um ente.
eu quero animais, sim, lá dos 2.200.000. Eu quero frugívoros, que se também eu colocar esse elemento aqui sozinho, ele vai me trazer 11.200, né? Mas se eu colocar end, ele vai me trazer um termo que me traz 13.000, que eu posso trabalhar os outros elementos linguísticos que conceituam a minha temática com pertinência. Então, eu vou começar a pesquisar esses elementos aqui, olha. Vou colocar dispersão de sementes. Então, olha como é que ele vai afunilando. Passo a passo. Já foi para 2.500. Olha bem, de 13.000, o fato de eu colocar a dispersão de sementes, ele me baixou para 2.560. Então, se antes que eu estava com 600 e poucos documentos, se eu coloco dispersão de sementes, eu ia ficar com uma quantidade baixíssima. E aí eu ia verificar que a minha estratégia tinha algum problema. Porque se publica muito sobre esse assunto, como é que eu logo de cara consigo tão pouco documentos? Então, tem alguma coisa errada com a minha estratégia, e que eu preciso estar burilando, funilando ela, desenhando, delineando esse objeto, né, por meio da linguagem. Então, eu vou novamente, vou colocar aqui o end, e vou colocar flora, né, que é outro elemento linguístico. Então, eu quero esses animais mais dentro de uma flora, né? Então, já cai para 2.400, eu quero no sudeste, vou colocar o end, tanto faz já, tá, gente? O Google aqui, ele recupera tanto com o elemento end ou sem o elemento, sem o escrito mesmo, né? Sem a gente colocar aqui escrito. Brasil. Olha, eu cheguei em 1.610, tá? Então, eu fiz dessa maneira em todos os outros. Então, se eu consigo aqui, vou fazer no teste, ó, 1.610, né? Vou fazer agora com o inglês, porque eu sei que as bases de dados, elas têm prioritariamente documentos em inglês. A ciência usa, né? A ciência utiliza o inglês para divulgar as suas pesquisas, né? Os pesquisadores se valem do inglês. Então, é importante que eu elabore uma estratégia em inglês. Se eu vou para as bases de dados, encontro coisas em português, sim, mas um número muito pequeno, que você não pode tomar que aquele resultado é fidedigno quanto à existência de literatura naquele tema, né? Então, o inglês é muito importante para eu pesquisar, mas aqui, obviamente, a gente tem isso como fidedigno, porque nós estamos trabalhando com o Sudeste e do Brasil, não é? Eu entendi que eu preciso, lá no meu quadro, ampliar, por meio da linguagem, os termos, o campo semântico desses termos, os quais eu tirei do meu título. Então, eu elaborei com cuidado. Então, vou levar, então, agora para o Google Acadêmico. E vou verificar qual é o retorno. Aumentou, viu? Eu tenho aqui, tinha 1.610, quando eu amplio esse campo semântico, eu alcanço um número maior de documentos. Porque aquilo que a gente falou antes, ele vai buscar animais que são frugívoros, que estão no processo, participam do processo de dispersão de sementes no sudeste do Brasil, na flora do sudeste do Brasil. Também trouxe os elementos, os documentos, melhor dizendo, que abordaram como fauna, que no processo de frugivoria, no fenômeno de dispersão de sementes, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e que é um estado do Brasil. Então, você vê que eles abordam toda essa questão de linguagem, e ele até especifica essa questão aqui.
verificam que ele também utiliza o E. Então, se você colocar aqui no lugar do AND, isso no Google Scholar, o AND, o sinalzinho de adição, o Ezinho minúsculo, deixar sem, o Google trabalha com a mesma lógica. Algo importante que eu tenho para dizer para vocês também aqui, ó. Reparem que eu começo com parênteses, vou lá aqui, ó, na minha estratégia. Começo com parêntese a palavra animais e termino com Brasil, tá certo? Essa é a minha estratégia. Quando eu estou no Google, eu preciso verificar se o primeiro elemento está escrito devidamente e se o último elemento está descrito da minha estratégia. Se houver algum corte, que às vezes o Google não suporta a quantidade de caracteres que você colocou na sua estratégia de busca, ele corta, esse resultado aqui não é fidedigno. Então, atentem para isso. Elaborou uma estratégia grande, verifica início e fim dela, tá certo? Vou também verificar a que está em inglês. Até agora, a gente viu que tem relevância, tem tanto uma quanto a outra, né? A gente testou e viu que não há acúmulo aí de documentos, né? Olha, melhor dizendo, tem uma ampliação, isso está sendo esperado quando a gente amplia, às vezes usa. Quando você utiliza termos que, na sua intenção, é ampliar, mas para o sistema ele entende como restritivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou procurando assento como móvel, tá? Então, eu coloco no sistema assento, ele busca em números, tá certo? Mas aí na ampliação, né, nesse trabalho horizontal no meu quadro, eu coloco poltrona, coloco banco, cadeira. Então, eu estou ampliando, né, colocando outros termos que gravitam ali no campo semântico de assento, dentro de um móvel, né, de residência. Então, ou também de instituições, né, eu estou ampliando. Mas, na realidade, o sistema, quando buscou assento, na primeira vez, ele trouxe também a palavra assento mesmo, lá, gramatical, ele trouxe assento do sem terra, ele trouxe assento de aposentadoria, trouxe todos esses termos nas suas diversas acepções que formam um conceito. Quando você coloca poltrona, banco, sofá, você especificou. E aí ele elimina todas as outras possibilidades. Então, vocês entendem que, às vezes, quando você coloca, no nosso caso aqui, a gente colocou frugívoros e frugivores e frugivora. Então, eu ampliei. Então, eu trouxe tanto um quanto o outro, tá certo? Aqui, ó. Eu encontro os dois. Eles não são limitantes, eles ampliam. Mas também é importante dizer que vocês podem se deparar com esses casos, como nós nos deparamos inúmeras vezes, e a gente entende como que esse sistema funciona. Então, dentro dessa idoneidade, então aqui, desculpa, eu volto aqui para perceber, né, nesse momento, a idoneidade dessa estratégia. Então, ela me traz, né, como eu vou dizer, sublinha, né, reforça o uso dos termos que eu usei na minha estratégia nesse resultado. Então, eu tenho aqui seeds dispersal, eu tenho plants, eu tenho animal. Então, veja bem, já assim, só pelas a comprovação do uso desses termos na minha estratégia nesse resultado, já me diz que a minha estratégia é boa, né? Posso agora, a partir do título, ela realmente veio ao encontro, aí você que tem expertise nessa área vai dizer, olha, realmente, o título vem ao encontro a esses fragmentos que
assim, dá para ler rapidinho também, ou o primeiro não, o segundo não, mas o terceiro, o quarto, o quinto, beleza, eles trazem sim. Então, é uma estratégia confiável. Então, daqui para cá, então eu começo a fazer, eu trago para essa quinta etapa, desculpa que eu acabei ampliando demais, eu trago os resultados, tá vendo? Essa primeira trouxe 1.610, a segunda 921, a terceira me trouxe 2.420 e a quarta 4.950. Esses termos, essa quantidade, essa revocação está excelente para começar uma pesquisa, porque você vai aplicar inúmeros filtros. Diferente de você, como a gente aplicou antes, uma vinha 2 milhões e tanto e a outra vinha 600 e poucos documentos. Então, é importante você avaliar na questão da quantidade. Então, a gente entende que essa estratégia expandida em inglês é uma estratégia idônea em termos de quantidade e em termos de análise de conteúdo, que a gente fez, né, que você na expertise vai fazer muito melhor do que nós aqui, que estamos apenas mediando essa teoria, né, de busca. Então, diante disso, a gente vai agora ver mais detidamente, eu cumpri essa etapa, né, do meu protocolo, definindo a estratégia melhor, que é a inglês, e vou definir aqui, né, na minha sexta rubrica, o Google Scholar como buscador, e, segundo o que já falou no início aí com o Cláudio, nós vamos também avaliar Scopus e a Web of Science, né? Mas se você ainda não sabe, você vai definir isso a partir da semana que vem, você deixa esses dados aqui em brancos para você definir depois se realmente a Scopus é a Web of Science ou outra base que melhor convier ao seu campo de pesquisa. Então, definida essa idoneidade, né, que eu escolhi aqui, tanto como quantidade, e também quanto ao conteúdo, que foi interessante para a minha pesquisa, e também o fato dessas estratégias em inglês ser utilizada nas bases de dados. Então, eu opto por esses critérios aqui. E aí, então, eu vou conhecer um pouco mais do Google Acadêmico. Então, a gente vê aqui, né, que ele é muito simples, tem aqui essa caixinha de busca que a gente já efetuou, logo em seguida tem aqui o número de resultados que ele trouxe. No canto esquerdo, tenho ele, como a gente disse, ele é muito simples mesmo, ele não tem o trabalho rebuscado que tem e também o humano, ele é uma busca automatizada, né? Não tem nenhum trabalho humano como tem na Web of Science, na Scopus, nas bases de dados em geral. E aí, então, ele traz poucos filtros. Quais são? Eu defino aqui o marco de tempo, né, aqui, um período. Então, lá no início, aqueles 13 mil e tantos, eu já estou com 1.530. Também coloco aqui que eu não quero incluir citações. E o que é isso, Ana? Eu vou fazer uma busca aqui, vou abrir um outro Scholar, só para mostrar para vocês o que é eliminar essas questões de citação. Por exemplo, eu trago aqui frugívoros, vou trazer que eu não quero, então vou colocar o sinal de subtração, que aqui no Google funciona como o not das bases de dados, ou o end not, também tem algumas bases de dados, Scopus, por exemplo, usa o end not, e vou colocar que eu não quero morcego, por exemplo, não quero também, ou no geral, não quero os vertebrados, né, vertebrados, e deixa eu ver que eu montei aqui uma estratégia para a gente poder avaliar esse contexto, para mostrar para vocês. Eu vou colocar, então, os vertebrados, não quero nenhum, não quero, também vou especificar aqui que eu não quero aves, não quero morcego, né? Vamos ver o que aparece. Vou ver se eu localizo aqui, deixa eu ver um outro aqui. Não quero mamíferos, né? Vamos ver. Acho que veio, né? Vamos dar uma olhada aqui na segunda
Na segunda, deixa eu ver aqui na terceira, se eu encontro, deixa eu ver, frugívoros, morcívoros, aves e mamíferos. Deixa eu ver aqui nos décimos, não estou encontrando nenhum agora. Deixa eu ver. Aqui, tá vendo? Isso aqui é citação. Por que a gente tira, né, esse recurso? Por que aqui eu tirei, tá vendo? Eu cliquei aqui para tirar, que estava incluir citações, e eu tirei esse recurso aqui para não incluir citações. É nesse caso aqui, quando aparece esses elementos, tá vendo? Que não me trazem, assim, como eu quero ler os documentos, eles não são importantes. Se é um levantamento no geral e que você quer saber tudo que está publicado, talvez sim, porque você vai só apontar que existe a publicação. Você pode ir em busca dessa publicação em outros ambientes, né, que o Google não disponibiliza, mas ele traz porque ele encontrou em algum lugar essa citação, tá certo? Então, ele traz. Você vê que aqui eu estou com 2.760 documentos. Se eu tiro para não incluir as citações, ele vai para 2.540. Então, tinha 200 e tantas citações, só citações. Não são documentos possíveis, assim, de ser localizados mais facilmente. Então, por isso que a gente opta, se for do caso, né, no seu caso, de tirar essa opção aqui de incluir as citações. Então, eu tenho aqui 1.530. O que mais ele me favorece? Ele me favorece me trazendo, né, o título em evidência com os termos que eu estabeleci na minha estratégia de busca, identificou também, né, sinalizou no corpo do texto, que aqui não é um resumo, é o corpo do texto, que aparecem os termos estabelecidos na minha estratégia de busca. Me traz também aqui os autores, e aí vocês podem verificar que alguns autores têm o nome sublinhados, e outros não, por exemplo, essa daqui, né? Maf Silva, C.E. Verona, enquanto que a S. Pires tem o nome dela sublinhado. Isso é muito interessante, eu vou falar isso para vocês. Aqui, o local de publicação, o ano e o local de disponibilização. É o Wiley Online Library. Aqui também traz a possibilidade de salvar esse documento, citar os documentos que citaram esse artigo. Então, eu posso fazer uma rede, isso é muito interessante, porque se aquele primeiro é muito importante, esses agora, que utilizaram aquele documento, pode também te favorecer. Então, é importante que você faça essa verificação, que talvez aqui tenha um documento muito importante para você. Então, ver essa rede que existe nesses ambientes. E outra coisa muito importante, que eles estão disponibilizados em PDF. Esse aqui é HTML e esse aqui em PDF. Então, é importante ver também essa rede que o Google faz entre o citado e o citante, né? Esse aqui é o citado e esses aqui são os citantes. Os artigos relacionados, então, com essa temática tem 101 documentos, então você vê como é que você amplia, é um mundo, né, um hiperlink que você precisa até prestar atenção para não se perder. Então, é importante isso. Outra questão muito bacana é todas as versões, vocês podem verificar que aqui não tem disponibilidade desse documento, mas você não deve se deixar por vencido, é importante clicar nessa aqui nas outras versões para ver outros, né, editores que possam ter esse documento. E aqui também é importante o citar, né? Então, aqui nós temos 3 estilos bibliográficos, né? A MLA, NBR 6023, que geralmente eu acho que é o que vocês utilizam, e tem a APA, muito conhecida como APA, utilizada basicamente aí aqui no campus de Goiabeiras, pela psicologia, e também a ciência da saúde usa bastante APA.
Ana, posso confiar 100% nessa referência? Eu digo para você que não, mas é um início, né? Porque o Google, ele só monta, esse algoritmo dele monta de acordo com o que quem disponibilizou esse documento tem os dados organizados. Então, aqui a gente vê que está razoável, né? Tem o Salles, o autor, né? A Lilian P. Salles, o último nome todo em caixa alta, bateu, bacana, é isso mesmo. Usa e outros, a expressão latina, tchau, que hoje é opcional, né? Você pode colocar todos. A gente vai até dar um curso disso, da atualização da NBR da 6023. O Cláudio vai dar agora nas Ciências da Semana do Conhecimento. É legal vocês verificarem o que mudou na NBR 6023 de 2018. Nós temos aqui o título, sem evidência, né? Em seguida, o local, quem publicou, né? O editor, em evidência, sublinhado aí, né? Colocado em evidência, correto, é isso mesmo, é a revista que fica em evidência, não é o título. Depois vem volume, número, página inicial e final e o ano. Em tese, né? Está muito bem elaborada essa estratégia, faltando apenas o local, que aí nenhum ambiente vai fornecer esse dado para você. Então, vale a pena checar essa opção do Google Acadêmico, para que possa, pelo menos, ter um pé de, assim, um inicial, né, dessa questão. Aqui nós vamos, então, mostrar para vocês salvar. Então, eu posso também, se eu achar interessante aqui, eu posso marcar como, né, para ir para a biblioteca, como posso também criar um novo documento aqui, um marco, por exemplo, ciências biológicas. Posso colocar aqui, abrir uma caixinha para guardar esses documentos, ciências biológicas. Posso botar lá, né? E vou clicando aqui, ó, na minha setinha, vou colocando agora tudo aqui, olha. Tá vendo? Tudo dentro dessa caixinha. Vou levando para cá, tá certo? E quando, então, eu entrar na minha biblioteca, eu vou, então, pesquisar aqui nos meus marcadores, por exemplo, tá aqui, ó, tá aqui o meu marcador, minha caixinha, tá vendo? E tem todos os meus documentos que eu selecionei para olhar depois, para ler depois, certo? Posso também estabelecer aqui 10 horas, só finalizando, 5 minutinhos. Posso também marcar, deixa eu retornar aqui, o alerta, tá bom? Criar um alerta. O que é exatamente isso? Estabeleci essa estratégia de busca. Daqui uma semana, eu tenho que voltar para verificar o que chegou de novo no Google Acadêmico? Não. Você pode estabelecer, né, com uma conta no Gmail, você tendo uma conta no Gmail, criar um alerta. Então, ele coloca a minha estratégia aqui, já tenho conta, então ele reconhece o meu e-mail, desde que você esteja logado, como eu estou, criar um alerta. Então, todas as vezes que chegar um documento novo no Escola, ele vai te avisar. Chegou um documento com essa abordagem. Então, você vai fazer um monitoramento no tempo todo que você estiver construindo aquele texto, aquele trabalho acadêmico. Então, é isso, eu acho que a gente terminou no fio da espada, e eu acho que foi o que a gente se propôs. 10 horas e 1 minuto. Professora Viviana, Cláudio, passo o bastão para vocês. Ana, muito obrigada, excelente, acho que é muito esclarecedor. Vocês já conheciam, já dominavam essas técnicas que a Ana apresentou de pesquisa, gente? Talvez vocês já tenham usado algumas, mas algumas outras podem ter agregado, pode ser novidade, e aí agora acho que vocês conseguem refinar as buscas e as pesquisas de vocês.
Alguém tem dúvida? O que vocês acharam do curso? Né? Seria interessante. Vai ajudar nas pesquisas, né, professora? Pelo que vocês pesquisaram antes e com esses recursos, vocês acham que isso vai ajudar? Qual foi a impressão que vocês têm, né? Para a gente isso é importante. Se você me permite, professora, perguntar. Já claro, perguntando. Se alguém A quiser. gente teve uma noção na disciplina, né, de estágio 1, que foi anterior a essa, mas não nessa profundidade, né? Foi disponibilizado um material para a gente, se falou um pouco disso, mas é diferente quando alguém que trabalha realmente nessa área explica, né? Bacana. Estou lendo alguns comentários aqui também, não conhecia todos os mecanismos, a Sara. Obrigada, Nice, de você me chamar como doadora. Isso mesmo, o bibliotecário é educador, né? E como todo educador, como a professora Viviane, a gente tem um processo de doação, né? E Cláudio também, que é professor nato. Gente, eu acho que vocês podem utilizar as ferramentas, fazer testes, fazer as buscas, porque na próxima aula nós vamos continuar com a Ana e com o Cláudio, e aí se vocês tiverem tido alguma dificuldade, algum tópico especial, né, da pesquisa de cada um, que teve dificuldade, que não encontrou, qual foi o problema, tragam para tirar a dúvida com eles. Isso aí. Tudo bem? Podemos combinar, sim, então, na próxima aula, gente, entrem pontualmente às 8, porque é muita informação que eles têm para passar, tá bom? Tá certo. Pode. Cláudio, você quer falar? Não. Parar a gravação. Tranquilo, só parabenizar a Ana e agradecer a participação de todos, só isso mesmo. E a gente espera encontrá-los na semana que vem. Na semana que vem, a gente, como o tempo está um pouquinho apertado hoje, vou pedir a gentileza de vocês preencherem uma avaliação das nossas ações de capacitação. Avaliação com nota não, tá? Avaliação do nosso desempenho. E aí a gente comenta também sobre o serviço de atendimento online. E a gente aproveita e faz tudo isso na semana que vem. Isso, ótimo. Você já passou para eles o link para essa avaliação, Cláudio? Não, eu tenho aqui, caso seja possível, já está copiado. Eu ia colocar, mas como o tempo está um pouquinho apertado, pode ser ainda, você disponibiliza um tempinho. Coloca aí, é por curso ou é o final? Curso, seria nesse e no outro? Mas eles podem marcar os dois. Como provavelmente todos vão participar na semana que vem, né? Sim. Mas de qualquer forma está aqui. Caso alguém já queira avaliar, já está disponível. Na semana que vem a gente repete novamente. Isso. Beleza, gente. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Talvez para alguns seja muita informação. Podemos ficar aqui no final um pouquinho. Então, quem não tiver dúvidas, estiver tudo tranquilo, nos vemos na próxima aula e eu fico aqui com aqueles que quiserem conversar ainda alguma coisa, tá bom? Tchau, gente. Bom dia para todo mundo. Pode encerrar a gravação, Cláudio. Isso. Isso.